sábado, igreja. Deus seja louvado porque você está aqui hoje. Porque você veio hoje aqui para ouvir a voz de Deus. Amém. E se você ouvir, não amanhã, não depois de amanhã, nem semana que vem, nem mês que vem, ou nem ano que vem, se você ouvir hoje a voz do Senhor, não endureça o seu coração, mas deixe o Espírito Santo trabalhar na sua vida. Ele tem uma mensagem para você nesta manhã. Que Deus seja louvado nesse momento. Eu sonhei que era Moisés lá no monte do Sinai, quando ouvi uma voz de Deus. E outras vezes me imagino como Paulo a escutar na estrada de Damasco o meu Salvador chamar. Mas hoje eu sinto sua presença pelo ar. Eu posso ouvir o som do seu falar. Oh, oh, oh. Ouço sua voz toda vez que ouço um bebê chorar. Ao ouvir o passarinho de manhã despertar, ouço sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta. Eu posso ver, sim, eu sei. Oh, eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Nesta nova geração, poucos guardam sua fé em um Deus que não se vê, mas Ele tem me revelado, e hoje eu posso afirmar que o Senhor de toda a criação vai comigo onde eu andar. Mas hoje eu sinto sua presença pelo ar. Eu posso ouvir o som do céu chamar. Oh, oh, oh. Ouço sua voz toda vez que ouço um bebê chorar. Ouvi um passarinho de manhã ao despertar. Ouço sua voz quando um trovão ecoa pelo céu, quando o vento sopra forte na floresta. Eu posso ver, sim, eu sei, oh, eu sei, eu ouvi a voz de quero ouvir a voz de Deus. Abra o seu ouvido espiritual e atentamente ouça o Espírito Santo falar no seu coração. E você vai entender as maravilhosas coisas que Deus tem para a sua vida. Não endureça o coração, mas deixe o seu ouvido aberto à voz de Deus. Oh, oh, oh. Ouço sua voz
sopra forte, na floresta eu posso ver. Sim, eu sei, oh, eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Oh, eu sei, sim, eu sei, oh, eu sei, eu ouvi a voz de Deus. Amém. Pai querido, mais uma vez nos dirigimos a Ti em oração para pedir uma porção ainda dobrada, Pai, do Teu Santo Espírito, Pai. Toque nossos corações. A Tua palavra, Pai, venha diretamente ao encontro de nossas necessidades espirituais. Pai, que não seja eu falando aqui, Pai, mas seja o Senhor falando. Hoje a Tua palavra vai ser aberta e proclamada para que haja salvação, para que haja um encontro verdadeiro contigo, Pai, para que nós hoje, Pai, possamos ouvir a voz do Senhor. Amém. Queremos, ó Pai, te agradecer por isso, por essas bênçãos e por tudo, ó Pai, que aqui tem sido feito, ó Pai, desde cedo, desde a semana inteira até aqui, que vieram mais cedo arrumar a igreja, os que já vem preparando toda essa programação, tudo isso, ó Pai, com certeza, para a Tua honra e Tua glória, nós agradecemos também por isso, ó Pai. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Pode colocar por favor a apresentação. Tem um passador? Amém. Se tiver passador, obrigado. Tá bom, desculpa. Vai dar certo, vai dar certo. Bom, hoje nós vamos juntos abrir a palavra de Deus. E vamos estudar um assunto que eu tenho, acho com certeza eu posso dizer que, de uma forma, você já estudou esse assunto na sua vida. Mas se não, vai ser a primeira vez. Mas se você já estudou esse assunto hoje, vamos juntos recapitular esse tema. E vamos juntos também entender o que Deus tem para nós hoje. Amém? Bom, o título de nosso estudo de hoje nessa mensagem é Um Sonho Misterioso, baseado no capítulo 2 de Daniel. Bom, como vocês sabem, o livro de Daniel, escrito por Daniel, basicamente em aramaico e hebraico, foi um livro que por muito tempo se considerou tendo sido escrito muito posteriormente à data que se atribuída a ele. Como assim? Daniel, ele foi um personagem, foi um homem, um servo de Deus, que viveu justamente no tempo em que Jerusalém, Israel, Judá, estava sendo o quê? Conquistada pela Babilônia, pelo Império Babilônico. Certo? Isso havia sido profetizado por profetas como Isaías, como Jeremias, e era inevitável que acontecesse. Apesar de que o povo, os governantes, acabassem por relegar e até desconsiderar essa mensagem, isso era fato que aconteceria. E aconteceu. Então Daniel, muitos israelitas, então, depois que Jerusalém caiu para os babilônicos, para Nabucodonosor, o imperador babilônico que fez com que a Babilônia florescesse como império, muitos foram levados cativos para a Babilônia. Como é que acontecia isso? Aqueles que não morriam na guerra, e aqueles que eles achavam que tinha algum valor para o seu povo, para a sua nação, eles eram trazidos para serem usados como escravos. E aquelas pessoas que tivessem, de repente, algum tipo de intelecto considerado superior, algum potencial maior, era levado para poder ser formado na educação daquela nova nação, que os tornava cativos, para que pudesse servir muitas vezes na corte do rei como sábios. E era o caso de Daniel, o jovem, na casa de seus 15 anos, junto com seus amigos,
foram levados ali por Nabucodonosor para serem escravos. E nesse caso, para serem educados nas chamadas escolas babilônicas, para serem como babilônicos, para servirem na corte do rei como sábios. E nós conhecemos essa história, né? Mas o ponto interessante de tudo isso, para estabelecermos um contexto, é que nós vamos ver aqui, foi escrito mais ou menos quase 600 anos antes de Cristo. Quase 600 anos antes de Cristo. Muitos historiadores, eruditos, teólogos inclusive, ao estudar o livro de Daniel e perceberem o que está escrito aqui, eles não poderiam aceitar o fato de que o livro tivesse predições tão precisas que fosse capaz de, com precisão, dizer o que aconteceria em termos dos grandes movimentos de reinos e suas convoluções na Terra até o futuro. E por que não poderiam aceitar isso? Porque simplesmente, quem é que pode prever o futuro? Que ser humano pode prever o futuro? Nenhum. Então, ao verem ele muito tempo depois, às vezes 1000 anos depois, já no tempo da Idade Média, ao estudarem ali o livro de Daniel, e estudarem e acessarem o que estava escrito ali, pensaram, não, isso aqui não pode ter sido escrito no tempo que diz que foi escrito. Muito certamente, então, esse livro foi escrito o quê? Depois, alguém foi lá e acrescentou esses textos ao livro de Daniel para fazer ele parecer ser um livro profético que tivesse tamanha precisão na predição dos reis que se sucederiam a partir de Daniel. Faz sentido, não faz? Essa conclusão? Faz? Faz ou não faz, irmãos? Bom, faz se você pensar da forma totalmente humana, não é mesmo? Se você pensar no livro que foi escrito que diz que foi escrito tanto tempo atrás, mas que ao olhar ele faz predições tão precisas, puxa vida, só tem uma possibilidade aqui. Alguém foi lá e inseriu o texto daquele texto original, para fazer parecer que era o quê? Preciso, profético, né? Pois bem, eu não vou entrar em muitos detalhes aqui, porque isso é uma coisa que a gente não vai fazer hoje. Por um acaso, nós temos um pequeno grupo de estudo bíblico que nós temos toda sexta-feira à noite, 7 horas da noite, ele funciona online. E agora começamos o estudo das profecias de Daniel e Apocalipse. Então, quem tiver interesse de conhecer mais profundamente sobre isso, está mais que convidado. Só nos procurar e a gente terá o prazer de ter todos ali participando conosco. Bom, mas muitos fatos interessantes começaram a surgir à medida que a própria arqueologia começou a se desenvolver como ciência, que é uma coisa relativamente recente. Um dos fatos mais curiosos a respeito do livro de Daniel é que ele fala da história de Belsazar, como tendo sido rei que estava em Babilônia, quando o rei Ciro, o persa, o Medo-Persa Ciro, entrou em Babilônia e tomou Babilônia de assalto, conquistando o Império Babilônico. Certo? Isso é história. Mas ninguém, até então, em nenhum escrito antigo, ninguém falava a respeito de que existia um tal rei Belsazar em Babilônia na ocasião. Era o rei Nabonido. E isso, então, os críticos bíblicos, era uma das maiores evidências de que esse livro é um livro quê? Falso, inventado. Historinha da carochinha. Não é assim que as pessoas falam hoje sobre a Bíblia? Que a Bíblia é um livro cheio de historinhas da carochinha? Vamos ver hoje o que a Bíblia fala sobre isso. Bom, em 1900, eu vou agora errar o ano, 1900 e alguma coisa, bem no início do século XX, achados arqueológicos mostraram que, na ocasião em que o rei Ciro entrou em Babilônia e conquistou, Nabonido estava em Terá, na Arábia, em um refúgio que fosse já há uns 6 meses, e havia deixado seu filho para reinar como rei e regente no lugar de Nabonido. Ninguém havia escrito a respeito disso. Nenhum escrito antigo de Heródoto, de nenhum historiador antigo, ninguém havia falado sobre isso. Somente o texto bíblico tinha essa informação. E quando isso foi descoberto, uma das principais críticas ao texto de Daniel foi enterrada, foi jogada ao chão, lançada ao chão.
trazendo maior veracidade ainda para o contexto histórico em que ele foi escrito. Porque somente alguém que tivesse vivido naquele tempo e soubesse o que tinha acontecido, poderia escrever isso. Muito da história, inclusive antiga, foi escrita depois, a história de Babilônia, foi escrita depois que Babilônia caiu. Mas Daniel estava lá, no dia que Babilônia caiu, e no evento que culminou na queda de Babilônia. Amém? Eu não ouvi, irmãos. Amém. Isso me enche de razão. A minha fé é cheia de razão por esses fatos. Que ele nos mostra como que a Bíblia é precisa. E como que nós podemos confiar que o que está escrito aqui é real e fidedigno. Amém? Vamos continuar então. Então lá em Daniel, capítulo 2, vocês vão abrir suas Bíblias agora, por gentileza. E nós vamos juntos aqui estudar. Eu não vou ler todos os textos, somente por uma questão de tempo. Mas vamos ler os principais textos que temos aqui. Então, Daniel 2, verso 1 diz assim: E no segundo ano do reinado de Nabucodonosor, teve Nabucodonosor uns sonhos, e o seu espírito se perturbou e passou-se do seu sonho. Próximo, por favor. Vou fazer daqui. Beleza, Paulo? Obrigado. Perfeito. Então, Nabucodonosor, rei, grande imperador, dos maiores impérios que já existiram, ele teve um sonho que o deixou muito perturbado. Você já teve um sonho assim? Você já sonhou de uma forma que deixou você tão assim perplexo, perturbado, que você perde o sono? Já? É ruim, né? Não é legal, né? É mais como um pesadelo, não é mesmo? Nabucodonosor teve esse sonho, esse tipo de sonho, e ele perdeu o sono e ficou muito perturbado. E naquele tempo, ele diria que até hoje, as pessoas ainda dão grande valor aos sonhos. E ao sonhar alguma coisa, as pessoas sempre buscam identificar se há algum tipo de significado naquele sonho. E naquele tempo de Nabucodonosor, isso ainda era mais forte, porque o misticismo era muito mais forte. Então ele queria entender se aquilo era uma mensagem dos deuses para ele, ainda mais ele sendo o próprio imperador daquele império. Próximo, por favor. O que acontece então? Eu não vou ler os textos. O que vem a seguir aqui está escrito no versículo 2 ao versículo 13. Vocês podem ler enquanto eu falo, vou só resumir, tá bom? Mas também está escrito ali. O que aconteceu aqui, irmãos? Nabucodonosor ficou tão perturbado e tão perplexo, e entendendo que poderia ser uma mensagem dos deuses para ele. Ele foi lá e chamou todos os seus sábios, magos, encantadores, todo aquele povo que ele pagava salários altos para manter na corte, para poder fazer os encantamentos, para poder servir como sábios, para dar conselhos para ele. Todo esse povo, toda essa turma, ele chamou e falou assim: olha, eu quero que vocês façam uma coisa para mim. Eu tive um sonho muito perturbador, um sonho muito incrível, que me deixou perplexo. Eu preciso que vocês me deem o significado desse sonho. Certo? Estão me acompanhando? E aí, então, o que você falaria então para o rei se estivesse na posição dos sábios? Me diga o sonho, que eu vou te dizer a interpretação, não é mesmo? Beleza, né? Pois bem. Mas Nabucodonosor falou o seguinte: não. Vocês vão me dizer qual foi o sonho que eu sonhei e a sua interpretação. Aí a coisa ficou diferente. Aí, como se diz o popular, o bicho pegou. Porque quem é que agora poderia dizer qual foi o sonho que ele sonhou? Quem poderia? Quem? Ninguém. Certo? Nenhum ser humano poderia fazer isso. E eles então falam assim: não, mas rei, veja, olha, nós estamos aqui, nós somos seus sábios, e se você nos disser qual sonho, nós vamos dizer a interpretação. Não, mas eu pago um salário muito caro para vocês, muito alto para vocês. Vocês são meus sábios, se vocês estão aqui não são capazes de fazer isso, então vocês não servem para nada, eu vou matar todo mundo. Ou vocês me dizem o sonho e a interpretação, eu vou acabar com todos vocês até o final do dia. E eles ficaram como? Como eles ficaram? Vamos lá, irmãos? Participação de vocês. Ficaram como? Desesperados. Porque quando o rei fala assim, a palavra dele não volta. Eles sabiam que se ele não arrumasse um jeito de adivinhar o sonho e ainda a sua interpretação, eles iam perder a cabeça, literalmente.
Interessantemente, na história, nós vemos aqui que, aí avançando para o próximo slide, por favor, seguindo os versos 14 a verso 30, nós vemos algo que acontece também. Resumindo, interessantemente, Daniel e seus amigos, que faziam parte da corte do rei com seus sábios, não estavam nessa comoção nesse momento. E eles então, quando ouviram que estava todo mundo correndo para lá e para cá, igual barata assim, sabe? Quando liga a luz da cozinha e as baratas começam tudo a correr assim, eles estavam tudo correndo de um lado para o outro, desesperados, e não conseguiam arrumar a solução para aquilo. Então eles chegaram e perguntaram: mas o que está acontecendo? Vocês não estão sabendo? Não, o que está acontecendo? O rei arrumou uma ideia aí, teve um sonho, arrumou uma ideia que a gente tem que dar o sonho e a interpretação para ele, senão todo mundo vai morrer. E aí Daniel falou o quê? O que Daniel falou? Peça ao rei que nos dê o quê? Uma noite. Só isso. Peça ao rei que ele nos dê uma noite. Para quê? Para que eles pudessem fazer o quê? Orar, clamar o nome do Senhor, para que, se Deus quisesse, dar a eles o sonho e a... Irmãos, uma pausa aqui. Vocês percebem que muitas vezes nós temos histórias tão lindas como essa de Daniel e a gente não para de perceber alguns detalhes. O caminho que Daniel e seus amigos perseveraram até chegar a esse ponto foi muito tortuoso. Eles eram judeus, foram levados cativos, escravos, e foram educados dentro de uma, vamos dizer assim, nas universidades seculares de Babilônia, com toda a cultura babilônica, mas eles se corromperam. E aí nós vemos muitos jovens hoje que vão para as universidades, vão para as escolas e se corrompem. Meus queridos amigos e irmãos jovens, nossa fé tem que ser a mesma onde nós estivermos. E Daniel não se corrompeu, ele aprendeu tudo que tinha que aprender, mas ele não corrompeu sua fé, permaneceu firme e forte na palavra de Deus. Deus tinha um plano para ele. E se não fosse ele, seria outra pessoa, mas ele se colocou em posição de ser abençoado. Por quê? Porque ele foi o quê? Palavrinha de 4 letras. Fiel. Foi fiel em todas as circunstâncias em que ele foi provado. Ele foi fiel. E agora ele estava numa posição de destaque. Ainda não destaque, mas em comparação a muitos outros irmãos dele que foram cativos, uma posição privilegiada, certo? Porque agora estava na corte do rei. Só que agora em situação de perigo de morte. Mas ele confiou em quem? Na sua sabedoria? Na sua inteligência? No fato de ele se sentir privilegiado? Não, ele confiou em quem? E ele, ao confiar em Deus, ele fala o quê? Quem vai dar a resposta é quem? É Deus. Não é o ChatGPT, não são os livros, não é a sua experiência, a sua sabedoria, a sua inteligência. É Deus. E aqui então eles foram orar. E aí então de manhã cedo, Daniel e seus amigos chegam para Nabucodonosor e falam o quê? Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o segredo que o rei quer, nem sábios, nem astrólogos, nem magos, nem divinos podem descobrir ao rei. Mas há um Deus dos céus, o qual revela os segredos. Ele, pois, fez saber ao rei Nabucodonosor o que há de ser no fim de onde? No fim de onde? No fim dos dias, no fim dos tempos. O teu sonho, as visões da tua cabeça na cama são estas. E aí nós vemos que coisa estupenda que acontece aqui. Daniel então recebe do Senhor a revelação do sonho e a sua interpretação. Essa para mim, quando eu era adolescente e fui criado no lar cristão, mas a fé foi diminuindo, foi esmaecendo por muitos fatores. Agora não dou conta de falar sobre isso. E também porque eu estava aprendendo coisas como a teoria da evolução, como que o mundo veio existir através da cosmologia atual, e aquilo tudo me fazia sentido. Comecei a acreditar no ateísmo, mas eu tinha no meu coração ainda o desejo de conhecer mais sobre Deus, mas aquilo era uma luta no meu coração. E ao ofertar com o ateísmo e a fé esmorecer,
comecei a me afastar da igreja, comecei a afastar de Deus. Só que em um dado momento, um dia, estava meus tios estudando sobre esse capítulo de Daniel. Engraçado, a gente lê essas coisas e a gente não estuda direito. A gente não presta atenção. E ao estudar isso aqui junto com eles, eu fiquei abismado. Como assim? A Bíblia preveu isso com tanta precisão. Se isso aqui foi escrito há tanto tempo atrás e tem tanta precisão, o que está faltando por se cumprir, eu posso ter certeza que vai se cumprir ou não? Se 99% de tudo que está escrito aqui se cumprir, falta 1% só se cumprir, esse 1% vai se cumprir ou não? Amém? E aquilo então me trouxe de volta para Jesus. E como diz a palavra de Deus lá em Provérbios 28, sem profecia, o povo se corrompe. E é por isso, meus irmãos, que nós precisamos, como povo de Deus, como povo do tempo do fim, estudar as profecias, amar o estudo da palavra e das profecias, para que o povo de Deus não se corrompa. Pelo contrário, você tenha a certeza maior ainda da sua fé em Jesus. E aqui nós vamos. Próximo slide, por favor. E aqui vocês conhecem a história e falam então, né? Tu, ó rei, estavas vendo, e eis aqui uma grande o quê? Estátua. Essa estátua que era grande, cujo esplendor era excelente, estava em pé diante de ti, e a sua vista era terrível. A cabeça daquela estátua era de ouro fino, o seu peito era, e os seus braços eram de quê? E o seu ventre e as suas coxas de cobre. As pernas de ferro, ou bronze também, né? Pode ser. E os seus pés, parte de ferro e parte de... Próximo slide. Estavas vendo isso, quando uma pedra foi cortada sem mão, a qual feriu a estátua dos pés de ferro e de barro, e os esmiuçou. Então foi juntamente esmiuçado ferro, barro, cobre, a prata e o ouro, os quais se fizeram como a pragana das eiras do estio. E o vento os levou, e não se achou lugar algum para eles, mas a pedra que feriu a estátua se fez o quê? Um grande monte, encheu toda a... Irmãos, essa profecia, até hoje, quando eu leio ela, estudo ela, meu coração fica acelerado. Porque é demais, irmãos. É incrível. É incrível. O que acontece aqui, Nabucodonosor teve uma visão do momento que ele estava até o tempo do fim e além. Que coisa maravilhosa! Mas ainda precisava do quê? Da interpretação. Vamos lá. E agora o próximo slide. Isso. Ele fala então para Nabucodonosor: tu és o quê? A cabeça de ouro. E depois de ti se levantará outro reino inferior ao teu, e um terceiro reino de metal, o qual terá domínio sobre toda a... E o quarto reino será forte como ferro, pois como ferro esmiuça e quebra tudo. Como ferro quebra todas as coisas, ele esmiuçará e quebrantará. E quanto ao que viste dos pés e dos dedos, em parte de barro de oleiro e em parte de ferro, isso será um reino que, contudo, haverá nele alguma coisa da firmeza do ferro, pois que viste o ferro misturado com barro de lodo. E como os dedos, próximo slide, por favor. E como os dedos eram em parte de ferro e parte de barro, assim por uma parte o reino será forte, por outra parte será frágil. Quanto ao que viste do ferro misturado com barro de lodo, misturar-se-ão com semente humana, mas não se ligarão um ao outro. Assim como o ferro não se mistura com o... Amém? E aí, irmãos, nós vamos agora entender o que esse texto quer dizer para nós. Até aqui. Então, Daniel agora interpreta o sonho e fala: Nabucodonosor, você, imperador de Babilônia, é a cabeça de... E depois de teu reino virá o outro, inferior ao teu, assim como a prata inferior ao ouro. Mas a prata é mais forte ou mais fraca que o ouro? Mais forte. Você precisa muitas vezes, nessa conversa de ouro, precisa fazer liga com outro metal, para que ela tenha uma firmeza. Senão o ouro sozinho, ele é o quê? Ele é fraco. Certo? E aí depois disso viria um outro reino inferior àquele. Então que reino se sucedeu depois do babilônico?
O Império Medo-Persa. Em outras profecias, como em Daniel 7, 8 e 9, isso ainda mais e melhor explorado. Ele dá os nomes de fato dos reinos ali. Até ali os Medo-Persas. Depois do Império Medo-Persa, veio um outro reino ainda inferior, porém um pouco ainda mais forte. Esse reino foi qual reino? O reino da Grécia. Certo? Porque depois do reino da Grécia veio um outro reino, ainda mais inferior, vamos dizer, na nobreza do metal, mas o ferro dos metais é o quê? É o mais forte. E que império sucedeu após o Império Grego? O Império Romano. De fato, Roma, um dos grandes sucessos de Roma, entre outras coisas, foi a capacidade de poder manipular o ferro e ter superioridade militar e tecnológica, porque tinha domínio sobre o ferro, como outras nações não tinham. E as suas armas eram mais fortes, então isso fazia deles também o que mais? Fortes. E diz o quê? Que eles iriam quebrar e esmiuçar tudo, assim como o ferro quebra tudo. E de fato isso aconteceu, certo? Só que depois desse reino viria um reino que agora o quê? Dividido, uma coisa diferente, uma coisa que não tinha existido até então. Um conjunto de quantos reinos? 10, porque nós temos os pés com 10 dedos. E eles seriam o quê? Qual é a característica principal deles? Eles seriam, por um lado, fortes, porque teriam ferro. Por outro lado, seriam o quê? Fracos, porque seriam também o quê? Com barro. Mas o ferro se mistura com barro? Não. Do mesmo modo que o ferro se mistura com barro, por mais que você tente, eles não se misturam. Então eles tentariam se misturar através de semente humana. Certo? E buscariam se unir um ao outro, mas eles conseguiriam? Sim ou não? Próximo slide, por favor. Então, até o reino de Roma, nós vemos ali claramente. E depois do reino de Roma, o que aconteceu? Os povos bárbaros começaram então a invadir Roma e destruir, então, derrubar o Império Romano. Os povos bárbaros que deram origem depois aos povos hoje que nós chamamos povos europeus. Certo? Está aqui a lista deles, eu não vou falar a lista simplesmente porque nós não temos tempo. Mas estão aqui. Desses 10 povos bárbaros, 3 caíram. Não vamos abordar isso hoje, talvez uma outra oportunidade. Certo? Lá em Daniel 7, vamos estudar sobre isso. Mas 3 caíram, mas esses 7 permaneceram. E desses 7, todo o resto se desenvolveu. Certo? Agora, ocorre uma coisa bem interessante. Que ao longo da história, o que acontece com esses povos bárbaros, que tomaram agora Roma de assalto e derrubaram o Império Romano? Eles o quê? Eles florescem e começam a se espalhar pela terra. Digo a vocês, a maioria de nós aqui, nós viemos de onde? Do Brasil. O Brasil, as Américas, eram conhecidas até então? Bom, há argumentos em favor e contra, mas em geral não. Certo? Não. E aí quem foram os que vieram para as Américas para colonizar e explorar, morar, etc? Os povos que derivaram de quê? E que na estátua estão onde? De novo, gente. Os povos que derivaram de quem? Do Império Romano. E que depois derrubaram o Império Romano, sucederam o Império Romano, depois conquistaram, vamos dizer assim, a terra. E estão hoje na estátua nos... Aonde exatamente nos pés? Ótimo. Esses povos não só fizeram isso nas Américas, mas fizeram isso aonde também? Em todo quanto é canto do mundo. E dá um país hoje que não segue uma cultura ocidental. Ainda que não queira seguir, mas de meio que por força segue. Alguém poderia falar China? China só é China porque abriu o mercado e abriu a sua cultura, o seu país para a influência ocidental, para a influência europeia. Você vai para a China, você vai para Singapura, você vai para o Paquistão, você vai para a Austrália, você vai para a Índia.
russa, onde você quiser ir, você vai encontrar. A nossa língua que nós falamos é qual língua? Qual língua, Davi? Qual língua que nós falamos? Qual língua que nós falamos? Por quê? Um daqueles dedinhos lá. Certo? Está claro isso, irmãos? Quem previu isso? O Senhor, através da verdade. Deus revelou a Nabucodonosor e deu então só a interpretação para o sincero da língua. Amém? Só que não parou aí a profecia. Olha o que acontece. Esses povos, naturalmente, são povos separados, mas eles tentam fazer o quê? Se unir. E por muito tempo eles buscaram realmente se unir. E como é que era a principal forma que eles buscavam de se unir? Casamentos reais. E era a filha do rei da Espanha com o filho do rei de Portugal, e o filho do rei da Inglaterra com o filho do rei da Alemanha, e assim vai. Interessantemente, vivemos num país que está no pivô disso tudo. Eu não sei como sabe disso, mas a Rainha Vitória é conhecida como quem? Como a mãe das nações europeias. Porque basicamente seus filhos, todos de alguma forma se misturaram com os filhos das nações europeias. E eles tentaram se unir de todas as formas, mas eles conseguiram? Pensa somente nas maiores guerras que tivemos até hoje na história do mundo. Onde elas surgiram? Onde? Na Europa. Por conta do quê? Esse atrito que há entre eles. E após a Segunda Guerra Mundial, foi estabelecido o quê? Uma área comum de mercado europeu. Em 1957, se não estou enganado. Buscando que havia uma área comum de troca de negócios na Europa. Esse tratado foi firmado, sabe onde foi? Não. Esse tratado de mercado comum europeu, sabe onde foi feito? Em Roma. Em Roma. E aí sim, o estabelecimento da União Europeia, como nós conhecemos hoje, foi em 1993, em Maastricht. E era tudo lindo. Agora, como que a profecia se cumpre? Porque agora se conseguiram se unir, porque a ideia da União Europeia é ter uma união, países independentes, mas unidos como estados. Mais ou menos como os Estados Unidos da América. Certo? Mas olha o que acontece. Próximo slide. O que acontece, vocês conhecem muito bem, isso impactou a vida de muitos aqui. O que acontece? A palavrinha aí famosa. Brexit. O que é o Brexit? É somente o lobo e o ferro que não se entendem? Isso é profético, irmãos. Isso é profético. Isso está além de qualquer governo deste mundo. Isso é Deus no controle da história do mundo. E eu não ouvi um amém. Amém. Deus está no controle da história deste mundo. Amém. E isso que nós vemos acontecer hoje na nossa frente, tudo que vem acontecendo, e vemos continuamente acontecendo, cada vez mais a União Europeia se torna mais o que? Forte ou mais frágil? E todo o resto está acontecendo. Talvez um dia a gente possa pregar sobre o Apocalipse 13. Esse aí vai ser bom. Esse vai ser bom. E o contexto histórico que vivemos e como hoje nós vemos. Sabe aquilo que se previu lá em Apocalipse 13 vai acontecer de fato? Perseguição no tempo de tolerância religiosa? Será que é possível? Será nos próximos capítulos. Outra oportunidade a gente prega sobre isso. Pois bem, próximo slide, por favor. Então vemos, tudo isso está acontecendo e a profecia até agora foi o que? Foi precisa. Amém? Mas ela terminou a profecia? O que acontece então? Mas nos dias de quem? Que reis? Que reis? Lá dos dedos dos pés. Que tempo é esse, irmãos? Não ouvi. Nossa. Amém? O que vai acontecer? O Deus do céu levantará um reino que não será jamais, e esse reino não passará a outro povo, esmiuçará e consumirá todos esses reinos, e será estabelecido para quanto tempo? Eterno. Da maneira como viste que do monte foi cortada uma pedra sem mãos, e ela esmiuçou o ferro, o cobre, o barro, a prata, o ouro, tudo. Todos os reinos deste mundo, começando da onde? Das unhas lá dos dedos dos pés. Até onde? O Deus grande
fez saber ao rei o que há de dizer depois disso, e certo é o sonho e fiel a sua interpretação. Próximo slide, por favor. Irmãos, vocês percebem que ainda falta uma parte que precisa se cumprir? Agora, se tudo isso se cumprir com tamanha precisão, o que dizer sobre o que falta se cumprir? Realmente, a igreja não está com essa certeza. Se tudo que foi pedido aconteceu, e é praticamente toda a profecia, falta um pedacinho dela só que pedacinho falta? A pedra que é cortada dos seus filhos de mãos, que cai sobre a estátua e começa a quebrar dos dedos dos pés até onde? Essa parte falta se cumprir. Ela vai se cumprir? Ela vai se cumprir? Amém. Agora, a pergunta que fica então: quem é esta? Quem é? Beberam todos de uma mesma vida espiritual, porque bebiam da pedra espiritual que o seguia. A pedra era Cristo. Este é só um texto para mostrar que Jesus é a rocha. Pedro fala, ele é a rocha o quê? Angular. A rocha sobre a qual a igreja é fundada, a rocha sobre a qual ele disse para Pedro: Pedro, você revelou que eu sou o Messias, não é? Muitos não entendem isso. Ele fala assim: Pedro, tu és Pétros, pedrinha. E sobre esta rocha, esta pedra, a quem ele se referia? A revelação que Pedro acabara de fazer. Quem é o Messias? Quem é a rocha? Jesus. Sobre ela estabelecerei minha igreja. Pedro mesmo fala isso depois. Alguns podem dizer que é Pedro a rocha. Não, Jesus é a rocha. Amém? Agora, próximo slide. Agora, sabemos então que se refere ao retorno de Jesus. Agora, como será o retorno de Jesus? Porque assim como o relâmpago sai do Oriente se mostra no Ocidente, assim será também a vida do Filho do Homem. Mateus 24, 27. E eis que vem com as nuvens e todo o olho verá, até mesmo os que o traspassaram. E todas as tribos da terra se levantarão sobre ele. Sim, amém. Assim você imaginando uma rocha gigantesca vindo no céu, todo mundo vai ver? Todo mundo vai ver Jesus voltar. Não vai ter quem não veja Jesus voltar. Só que para Jesus voltar, próximo slide, por favor, quando ele vier em glória com seus anjos, para buscar o seu povo, eu quero perguntar: você quer estar de pé nesse dia? Amém. E você quer ser levado aos céus com os anjos quando o arcanjo tocar a trombeta? Quando o próprio Senhor tocar a trombeta? Amém? Amém. Agora, tem uma questão importante aqui para nós, irmãos. A mensagem é linda, é poderosa, e nós vemos como que a Bíblia é fiel, como a palavra de Deus é verdadeira, e nós podemos confiar, não podemos? Amém. Porém, próximo slide. As pessoas estarão o quê? Alheias ao maior evento da história deste mundo. E como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Porquanto, assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam, bebiam, casavam e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não perceberam, até que veio o dilúvio e levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Em primeiro lugar aqui, para quem acredita que dilúvio foi uma coisa local, foi uma coisa que não aconteceu, etc. Jesus, o próprio Senhor, falou o quê? Sobre o dilúvio. E ele foi o quê? Algo global. Então, se você não crê no dilúvio, você não crê na palavra de Jesus. Amém? Bom, segunda coisa. Quando o dilúvio veio, todos viviam sua vida como se não houvesse o quê? Nada para se preocupar. Qual suas preocupações do dia a dia? Cuidado da sua vida, etc. Mas eles foram pegos. E o mundo naquele tempo foi destruído, a não ser Noé e sua família. E isso tem que ser uma mensagem poderosa para nós. Sabe por quê, irmãos? Porque quando nós olhamos para o que nós vemos hoje, será que nós estamos também vivendo alheios à história deste mundo e alheios às profecias? Vivendo como se nós não tivéssemos nada para cuidar, a não ser dos nossos próprios afazeres, sem ter uma missão, sem ter uma esperança? Ou será que vivemos claros e certos de que tudo que está se convolvendo ao nosso redor, a geopolítica mundial, as guerras, os rumores de guerras, e todas as outras coisas que eu não vou falar aqui agora, que não é o caso, porque não nos permite o tempo,
Ao vermos isso tudo, nós estamos também vivendo alheios, ou estamos vivendo cada vez de forma mais preparados para o breve retorno de Jesus, para aquela rocha que será cortada sem seus de mãos e vai descer sobre esse mundo e vai destruir os reinos deste mundo. Você está se preocupando com reinos deste mundo? Está se preocupando com política desse mundo? Tudo isso vai ser destruído. Não tem esquerda, não tem centro, não tem direita. Tudo isso vai ser destruído, irmãos. O único reino que presta é o reino de quem? É o único reino verdadeiro. E ele vai ser estabelecido para sempre. E nós nos ocupamos com essas coisas. Vivemos alheios ao que está acontecendo ao nosso redor. Mas vamos lá. Próximo slide. O que acontece então com as pessoas que não aceitaram Jesus na ocasião do seu retorno? Apocalipse 6, 14 e 17 fala: e o céu retirou-se como um livro que se enrola, e todos os montes e ilhas foram removidos do seu lugar. E os reis da terra, os grandes, os ricos, os tribunos, e poderosos, e todo servo, todo livre se esconderam nas cavernas e nas rochas das montanhas, e diziam aos montes e aos rochedos: caí sobre nós. E escondei-nos de quem? Do rosto daquele que está sentado aonde? Sobre o trono da ira do Cordeiro, porque é vindo o grande dia da sua ira. E quem poderá subsistir? Terrível dia para quem estiver vivendo ali, para quem estiver vivendo longe de Jesus. Misericórdia. Mas, irmãos, a história não termina aqui. Próximo slide, por favor. Embora nós saibamos que os reinos deste mundo, todos aqueles que decidiram viver conforme os ditames da grande Babilônia, quem ouve, entenda, vai infelizmente ser destruído junto. Mas, como eu falei, a história não termina aqui. Próximo slide, por favor. Quando é que ocorre, portanto, o retorno de Jesus? Jesus ele falou lá em Mateus 24, 3 a 14. Eu li aqui só o verso 14. E este evangelho do reino será pregado em todo o mundo, em testemunho de todas as nações, então virá o fim. Então, Jesus voltará quando todos conhecerem sobre o evangelho eterno. E é por isso que nós temos que pregar, irmãos. Você quer ver Jesus voltar? Você quer subir com Jesus aos céus? Amém? Vamos pregar o evangelho. Vamos anunciar o evangelho eterno. Agora também veja. Lá em... Pode ir para o próximo slide, por favor. Em 2 Pedro 3, 3 e 4. Diz assim: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Já ouviram isso já? Você já pensou isso? Eu estou ouvindo falar de Jesus, não sei desde quando. Eu ouço breve, Jesus voltará, e até hoje não voltou. Ora, meus pais acreditavam nisso, meus avós acreditavam nisso, e Jesus não voltou. Por que ele não voltou, irmãos? Porque ainda o evangelho não foi? Amém? Ou misericórdia? Irmãos, Jesus só não voltou ainda porque ele é misericordioso. Porque assim lá atrás, quando eu não conhecia ainda a verdade, se eu tivesse voltado, em que lado eu estaria? Mas é necessário que nós todos conheçamos a verdade, para que todos tenham oportunidade de fazer o que? Uma escolha certa. Porque no fim de tudo, o que importa é a quem nós adoramos, a quem nós amamos. Se amamos a Deus ou se amamos qualquer outra coisa. Nosso próprio eu, a família, os amigos, os bens, as riquezas, que seja. A quem nós amamos, a quem nós prestamos culto. Próximo slide. E então verão vir o Filho do Homem numa nuvem com poder e grande glória. Ora, quando essas coisas começarem a acontecer, já começaram, irmãos? Irmãos, já começaram? Sim ou não? Quando essas coisas começarem a acontecer, já começaram, olhar para onde? E levantar as vossas cabeças, porque a vossa redenção
Amém. Eu creio nisso. Eu creio que a nossa redenção se aproxime cada vez mais, irmãos. Eu creio que Jesus volta na nossa geração. Eu creio. Porque o que está acontecendo neste mundo é tão claro, tão óbvio. Mas mesmo que não volte agora, ainda da nossa geração, não tarde em voltar. Amém? Só que aí não acaba aí a história, né? Quando Deus estabelece, então, porque veja a profecia, tem a rocha que desce, destrói a estátua, estabelece e enche a terra, uma grande montanha, não é mesmo? Então tem essa parte da profecia. Então a profecia não termina na volta de Jesus. A profecia termina onde? Próximo slide. Novos céus e a nova terra. E viu um novo céu e uma nova terra, porque o primeiro céu e a primeira terra se passaram e o mar já não existe. Eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e com eles serão o seu povo, e o mesmo Deus será com eles, e será o seu. Este é o reino de Deus. Eterno, novo, e Deus limpará de seus olhos todo o quê? E não haverá mais morte, irmãos, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Quem vencer? E quem é que vai vencer? Levanta a mão que vai vencer aqui. Tem gente com a mão baixada? Não, irmãos, vamos todos para o céu. Amém. Vamos todos vencer, porque a vitória já é garantida através do sangue do Cordeiro. Amém. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Deus, e ele será o meu filho. Agora, próximo slide, agora presta atenção nisso. Uma pesquisa recente mostrou que, ao perguntar para as pessoas aqui no Reino Unido o que elas pensavam, o que elas fariam se elas tivessem uma vida eterna, incrivelmente, uma boa parte das pessoas não ia querer viver eternamente. Viver eternamente para quê? Se eu viver sozinho, não vou querer. Se eu tivesse eu sozinho, eu não vou querer. Se eu ficar em dor, eu não vou querer. Se eu viver isolado, eu não vou querer. Se eu viver doente, eu não vou querer. Se eu for pobre, eu não vou querer. Irmãos, eu tenho às vezes a noção de que muitos de nós, ao olharmos para isso, para essas profecias maravilhosas, e o que Deus prometeu se cumpriu, o que falta tão pouco e vai se cumprir, amém? A gente não tem noção do que é a eternidade. Mas não é eternidade neste mundo, não, com pecado, com sofrimento, não. Eternidade sem lágrima, sem sofrimento, sem dor, sem morte, onde essas coisas todas serão sido passadas e o mal já não mais existirá. Muitos de nós aqui gostamos de viver aqui porque nós sentimos o que aqui? Segurança, não é? E eu falo sempre para quem está ao meu lado: aqui no meu céu, gente. As pessoas se apegam ao lugar e pensam: agora eu estou bem. Meus irmãos, aqui não é o céu. Se você já está gostando de uma sensação de segurança, você não sabe de nada. Porque ainda temos dor, temos lágrimas, temos tristeza, e ainda temos insegurança também. Temos que trabalhar duro, com sofrimento. Mas não é isso que Deus pode para os seus filhos, irmãos. Porque o plano de Deus, estabelecido desde a fundação do mundo, era restaurar aquele relacionamento quebrado pelo pecado, a sua condição original. Agora pensa comigo. Você agora foi salvo. Jesus voltou. E você foi transformado. De um corpo corruptível para um corpo incorruptível. De um corpo mortal para um corpo imortal. Presta atenção. Você foi para o céu, passou 1000 anos lá, julgando, como diz a palavra de Deus, caremos, conhecendo os mistérios do processo da salvação. E depois desse milênio sabático, o que vai acontecer? A nova Jerusalém descerá do céu. O arco estranho de Deus tomará lugar, quando todos os ímpios forem ressuscitados de todos os tempos, e o juízo final foi estabelecido, e o pecado foi eliminado, e o mal foi eliminado de uma vez por todas,
no lago de fogo e enxofre. Todas as coisas deste mundo serão destruídas, abrasadas com fogo. Mas a nova Jerusalém descerá do céu. E esse mundo será recriado para os salvos. Amém. Para você. Amém. E agora vamos viver eternamente no céu. Amém. Agora digamos que você faça o seguinte. A cada ano que passa, você vai lá você pega um grãozinho de areia. E você conta um grãozinho de areia. Certo? Para cada ano que passa, você vai contar um grãozinho de areia. Na palma de uma mão, quantos grãos de areia cabem? Está escrito aqui. Entre 10 mil a 100 mil, depende do tamanho da sua mão, do punhado que você pega. Quer dizer, 100 mil grãozinhos de areia. E aí você tira um e passou um ano. E você está vivendo aonde? E lá tem morte? Lá tem dor? Tem sofrimento? Tem angústia? A gente não faz ideia, irmãos, das coisas maravilhosas que Deus tem preparado para nós. Para você. E aí passou um ano, está no céu. Você conta mais um grãozinho. Mais outro ano, e você conta outro grãozinho. Quanto tempo vai ter sido passado até você esvaziar a sua mão os grãos de areia? 100 mil anos. Dá para imaginar esse tempo? E é só um punhadozinho de areia que você tem. Mas digamos que você pudesse contar todos os grãos de areia que existem hoje na Terra. Hoje. Estima-se que sejam 7,5 vezes 10 elevado a 18. Esse número aqui está aqui, ó. 7 quintilhões, 500 quatrilhões de grãos de areia. 75 seguido de 17 zeros. Que é o 0,5 ali, eu vou explicar a matemática para lá. 7 quintilhões e meio de grãos de areia. E você está contando os grãozinhos. Você passou 100 mil anos, passou 1 milhão de anos, passaram 2 milhões de anos. E você está onde? No céu. E você pensa, gente, mas acabou de começar a eternidade. E aí você tem menos de contar todos os grãos de areia que existem hoje na Terra, digamos. E a eternidade vai ter terminado ali? Vai ter passado um número indizível quase, né? De anos, não é mesmo? Mas eu vou dizer para você, meu irmão e minha irmã, lá no céu, a eternidade vai ter somente acabado de começar. Porque é eterno. Porque é para sempre. Não está escrito assim, lá em Daniel 2, e a grande montanha encheu a terra, a rocha encheu a terra e foi uma grande montanha, que é o reino de Deus, que perdurará por quanto tempo? Vai passar esse tempo aqui? Vai passar 10 vezes esse tempo aqui? 1000 vezes esse tempo? Você pode inventar o número que você quiser, sempre vai ter mais, porque isso é para sempre. Será que nós estamos trocando isso por um prazer extremamente efêmero e passageiro deste mundo? É isso que estamos fazendo? Será que estamos trocando essa promessa maravilhosa, certa de que vai acontecer, porque nós vemos isso hoje? Temos certeza, não temos? Estamos trocando essa promessa clara, certa, que vai acontecer, que vai se cumprir, por coisas passageiras e efêmeras deste mundo? Eu comecei essa mensagem dizendo assim: se você hoje ouvir a voz do Senhor, não endureça o seu coração. Se você está ouvindo agora a voz do Senhor no seu coração, tenha ouvidos a voz de Deus, porque Ele chama a gente agora para pensar: filho, eu estou te dando tudo isso para você, mesmo que você não mereça, é seu. Basta apenas você o quê? Confiar, ter fé, aceitar. Mas nós fazemos o que muitas vezes? Nós ficamos o quê? Negociando com essa promessa e deixamos de lado aquilo que Deus tem para nos dar por coisas ínfimas, pequenas, passageiras, que nos dão uma recompensa imediata, mas que no final vão nos levar à destruição, irmãos. Próximo slide, por favor. Vamos trocar a nova terra, os novos céus, a eternidade, por uma coisa ridiculamente ínfima, que no final vai nos levar à destruição?
É isso mesmo? Existe Deus? É isso mesmo a ideia aqui? Ou vamos confiar de que Deus está conosco? Que nós somos pecadores, falhos, mas Ele nos dá força e poder para vencer a prova, para vencer o quê? O mal, para vencer a tentação. Amém? E o último slide, por favor. E naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e Ele nos salvará. Este é o Senhor, a quem aguardávamos. Na sua salvação exultaremos e nos alegraremos. Ele vem. Ele vem nos buscar. Você quer ir? Você quer ir com Ele morar? Será que vai levar muito tempo? Eu não sei. Ninguém sabe senão o próprio Deus. Mas Ele prometeu. E sua promessa é fiel. Assim como todo o resto se cumpriu, isso que falta, o pequeno que falta, vai se. Você crê nisso? Se você conhece esse louvor que nós vamos escutar agora, se você crê nisso e quer hoje tomar uma decisão na sua vida, de deixar de lado essas coisas que te atrapalham, e a mirar a sua vida, o seu foco, o seu alvo no céu, não nas coisas daqui, fique de pé, louve ao Senhor, e vamos juntos dizer: Senhor, eu quero ir com o Senhor morar.